Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos reunidos neste 24º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra convida-nos ao perdão, o perdão generoso, um perdão infinito, porque o Senhor nos convida a perdoar 70 vezes 7, que quer dizer um perdão infinito. E porque nós muitas vezes o temos ofendido nas pessoas do nosso irmão, para dignamente participarmos nestes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Apresentemos ao Senhor as nossas intenções. Rezamos esta missa pelas intenções da família de Gouveia,
intenção particular pelos jovens, de modo particular os que se encontram em exames, pelas intenções de Rita e Saúl, em ação de graças pela família Domingos e Carvalho, e intenção pelos nossos irmãos doentes, Zélia Coelho, Senhor Costa, Carlos Gouveia e Irene Gouveia, e intenção de Raquel Teixeira de Jesus, que hoje faz a sua primeira comunhão, intenções da família Teixeira. E rezamos também pelo eterno descanso dos nossos irmãos João Coutinho, Armando de Abreu, defuntos da família Jardim, defuntos da família Carvalho e pelas almas do purgatório. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar e, para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Bem-Será. O rancor e a ira são coisas detestáveis e o pecador é mestre delas. Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta dos seus pecados. Perdoa a ofensa do teu próximo, e quando pedires, as tuas ofensas serão perdoadas. Um homem guarda rancor contra outro e pede a Deus que o cure. Não tem compaixão do seu semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados. Se ele, que é um ser de carne, guarda rancor, quem lhe alcançará o perdão das suas faltas? Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio. Pensa na corrupção e na morte e guarda os mandamentos. Recorda os mandamentos e não tenhas rancor ao próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que te fazem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Refrão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades, salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Não está sempre a repreender, nem guarda ressentimento. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Como o Oriente dista o Ocidente, Ele afasta de nós os nossos pecados. O Senhor é clemente e compassivo, e paciente e cheio de bondade. A segunda leitura, leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nenhum de nós vive para si mesmo, nenhum de nós morre para si mesmo.
Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Palavra do Senhor. Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor, amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga-me o que deves. Então o companheiro caiu aos seus pés e, suplicando, dizia: Concede-me um prazo e te pagarei tudo. Ele, porém, não consentiu e mandou prender até que pagasse tudo o que lhe devia. Testemunhas daquela cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou chamar e disse: Servo mau, perdoei-lhe porque me pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoa a ofensa do teu próximo e, quando o pedirdes, as tuas ofensas serão perdoadas. Estamos na conclusão do capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus, onde encontramos instruções sobre a vida da comunidade cristã. Como é que devem se reger as relações na comunidade cristã. No domingo passado, víamos o esforço que devemos fazer para a reconciliação, porque vimos aquelas 3 tentativas para ganhar o irmão. E hoje centramos-nos no perdão. O perdão é o coração da vida cristã. Se não há perdão numa comunidade cristã, essa comunidade está morta. E podemos dizer que não vive o ideal de Jesus Cristo, não vive o Evangelho. E com isto não quero dizer que perdoar é uma coisa simples, é uma coisa fácil. Pode levar o seu tempo. Há pessoas que na vida foram feridas e até hoje sofrem por causa de uma ofensa. E estão a levar tempo para poder perdoar a ofensa. Sim, é difícil, mas não é impossível. Pode levar o seu tempo, mas tem de chegar ao ponto de perdoar, e é só perdoando que aquela ferida vai sarar. A primeira leitura coloca-nos a ligação que existe entre o perdão divino e o perdão humano. E ao lermos esta leitura, nos apercebemos que o perdão divino, de uma ou de outra maneira, acaba dependendo do perdão humano. O que nós rezamos na oração do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. O perdão divino, neste caso, vai depender do perdão que eu distribuir para os meus irmãos. E este perdão, como dizia na introdução, é um perdão generoso. É por essa razão que a segunda leitura nos diz: a vida e a morte de cada um de nós tem implicação nos outros. E vamos ver a morte de Cristo. Ele que morreu para nos remir dos pecados. É aqui onde entra a generosidade e vamos ver o Evangelho como explicita este tema da generosidade. Pedro é generoso
Diz: até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Se fôssemos até a generosidade de Pedro em perdoar 7 vezes, podíamos dizer que estaríamos no caminho da perfeição. Porque para nós, muitas vezes, é difícil perdoar uma vez. E se perdoo uma vez, a segunda vez já vou enumerar todas as faltas que alguém cometeu no passado. Perdoei-te no dia X porque fizeste isto, agora volta a fazer isto. Então, para dizer que o perdão deve ser generoso. E Jesus diz, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7, para dizer que temos que perdoar indefinidamente. E para mostrar o perdão infinito que nós devemos dar aos nossos irmãos, que devemos conceder aos nossos irmãos, ele conta esta parábola que escutamos do devedor. Temos o rei e o primeiro devedor que devia 100.000 talentos. Um valor que dificilmente poderia se pagar. E nós temos experiências porque conhecemos pessoas que estão endividados em bancos ao ponto de não conseguir pagar e perdem tudo o que têm. Este homem não tinha como pagar a sua dívida. Ajoelhou-se no seu Senhor pedindo perdão. E o Senhor perdoou-lhe a dívida. Nós também não tínhamos como pagar a nossa dívida para com Deus. Ele perdoou-nos por meio do sofrimento do seu Filho, Jesus Cristo. E foi um preço muito caro que ele pagou, ao ponto de morrer na cruz. E ao perdoar-nos esta dívida, restituiu-nos a liberdade, restituiu-nos a vida. Porque uma pessoa endividada não é livre e podemos dizer que não tem a vida digna. Podemos ver dos nossos irmãos e conhecidos que ficaram endividados e os bancos tiraram-lhes tudo. Se o banco tivesse perdoado a dívida, era o mesmo que restituir a dignidade e a liberdade daquela pessoa. Mas este que mereceu o perdão do seu Senhor, não conseguiu perdoar o seu irmão que lhe devia 100 denários, que quer dizer 100 salários, seriam 100 salários de um dia. 100 denários, salário diário. É um valor que a pessoa pode pagar se lhe concedem um tempo, mas se não lhe concedesse o tempo, não poderia pagar. Ele não foi capaz de perdoar o seu irmão que devia algo ínfimo. E nós também às vezes agimos assim. Deus perdoou-nos uma dívida que não éramos capazes de pagar, mas as ofensas pequenas dos nossos irmãos nós não somos capazes de perdoar. Onde é que está a nossa generosidade para com os irmãos? Pelo menos imitarmos a generosidade de Pedro de perdoar até 7 vezes. E se não formos capazes de perdoar até 7 vezes, não somos dignos de ser chamados cristãos. O Rei que nós vemos no Evangelho é o próprio Deus que nos perdoa as nossas dívidas. Logo, a iniciativa é sempre de Deus, mesmo se Ele espera a nossa
bondade, a nossa compaixão em perdoar os nossos irmãos, para também nos perdoar. Ele perdoou-nos antes, para nos ensinar que caminho devemos percorrer para nos perdoarmos mutuamente. Negar o perdão é negar a reconciliação. E onde não há reconciliação ou esperança da reconciliação, não há perdão. E nós conhecemos muitas situações de membros de famílias que dificilmente se podem reconciliar. E aí nós não podemos esperar o perdão. E às vezes nós perdoamos, não porque perdoamos, mas por orgulho próprio. Eu sempre perdoo tudo o que me fazem, mas na verdade tudo fica lá dentro. Não é um perdão que se dá de coração sincero. O perdão que o Senhor nos pede é um coração que nos leva é um perdão que nos leva à reconciliação, a estarmos juntos. É por essa razão que Jesus morreu na cruz, para nos resgatar do pecado e nos unir com Deus. Se assim não for, o perdão perde o seu sentido, se for algo de orgulho próprio. É difícil perdoarmos porque toda ofensa ataca a nossa imagem. Toda ofensa ataca o nosso ego. E assim torna-se difícil perdoarmos o nosso irmão. Mas se nós nos colocássemos no lugar de ver as causas que levam aquela pessoa a ter aquele comportamento, íamos fazer um caminho de poder perdoar. Então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, continuemos a rezar para que o perdão possa se manifestar nas nossas famílias, o perdão possa se manifestar nas nossas comunidades cristãs, porque o perdão é o coração, é a vida de uma comunidade cristã. E se não houver perdão, quer dizer que não há reconciliação entre nós e também não há reconciliação com Deus. Então continuemos a rezar para que o Senhor possa infundir o seu Espírito nos nossos corações, para podermos nos perdoar mutuamente uns aos outros. Assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica,
Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia em que reconhecemos a grandeza de Deus quando perdoa e a do homem que aprende a perdoar, invoquemos a misericórdia infinita do Senhor para a Igreja e para o mundo, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos ministros e fiéis da nossa arquidiocese, para que aprendam a perdoar mutuamente, como Cristo ensinou a Pedro. Oremos. Pelos fiéis das igrejas cristãs, para que superem todas as divisões e cheguem à unidade da fé em Cristo, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmos, para que acreditem em Jesus Cristo que morreu por todos, oremos. Por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, que o Senhor atenda às suas preces, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor de misericórdia infinita, não limiteis a vossa indulgência à nossa capacidade de perdoar, mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Senhor Deus do universo, pelo pão recebido da vossa bondade, flor da terra, o trabalho do homem que hoje nos apresentamos para nós e vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Senhor Deus do universo, pelo bem que recebemos da vossa bondade, flor da vida, o trabalho do homem que hoje nos apresentamos para nós e vai tornar vida da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração ligado com tudo, seja onde recebido por vós, nos sacrifícios de verdade e graça. Sagrados para ti, Senhor, nós te oferecemos tudo quanto temos.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças, porque a todo momento nos chamais a uma vida mais feliz. Na vossa bondade infinita, continuamente ofereceis o perdão e convidais o homem pecador a confiar plenamente na vossa misericórdia. Apesar de tantas vezes termos sido infiéis à vossa aliança, não vos afastais de nós. Antes, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, estabelecestes entre vós e a família humana um vínculo novo, tão forte que nada o poderá destruir. Também agora ofereceis ao vosso povo um tempo de reconciliação e de graça, para que, doce já ação do Espírito Santo, a vós se converta de coração sincero, a fim de viver a vida nova em Cristo e dedicar-se ao serviço dos irmãos. Por este admirável mistério do vosso amor, unidos à inumerável multidão dos que vos louvam no céu, proclamamos as maravilhas da vossa salvação, aclamando com alegria: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Senhor Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis para ajudar o homem a ser santo como vós sois santo. Olhai para o vosso povo aqui reunido e enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que estes dons se convertam para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, destes-nos a maior prova do vosso amor. O vosso Filho, o único justo, entregou-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, como sinal indelével da vossa aliança, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Durante a ceia, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia,
sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas, pelo sangue derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, de novo vos deu graças e entregou-o aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa obra, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando o memorial da morte e ressurreição de Cristo, nossa Páscoa e nossa paz, enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro, este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens. Olhai com bondade, Senhor, para esta família que chamais à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração, com o Papa Francisco, com os nossos bispos Butch e Dunk, ajudar-nos todos a preparar a vinda do vosso reino até que compareçamos diante de vós. Santos entre os santos da morada celeste, com a bem-aventurada Virgem Maria, seu castíssimo esposo São José, os apóstolos e os santos os nossos santos padroeiros, também com os nossos irmãos defuntos, pelos quais intencionamos esta Eucaristia: João Coutinho, Armando de Abreu, defuntos da família Jardim, defuntos da família Carvalho, almas do purgatório, que recomendamos a vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção do pecado e da morte, possamos cantar sem fim o hino de ação de graças de Cristo vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados,
mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Um dos sinais da manifestação do perdão é a paz. Que o Senhor nos conceda a paz que merecemos, porque somos seus filhos e somos convidados a viver em paz. Cordeiro de Deus, traz o pecado do mundo, tem piedade. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é uma palavra e salvação.
Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Normalmente, no princípio da celebração, devíamos rezar o terço das 8h30 às 9h, mas por causa dos registros que temos que fazer ali, para podermos participar da celebração, acabamos roubando o tempo da oração. E eu não gostaria de privar por mais tempo as pessoas aqui na comunidade, mas juntamente com o grupo da Divina Misericórdia, pensávamos que seria bom, no fim da celebração, rezássemos o terço da Divina Misericórdia. É um terço que, se passam de 10 minutos, não chegam a 11. E hoje, porque falamos do perdão, acho que seria um dia apropriado para juntos dedicarmos 10 minutos a rezarmos o terço da misericórdia no fim desta celebração. E, como vedes, as velas das nossas intenções, que rezamos pelos vivos, pelos doentes e pelos nossos irmãos que já nos precederam na fé, já estão no tamanho de uma beata. Se alguém quiser oferecer-nos outras velas, nós aceitamos de coração aberto para continuarmos a rezar pelos nossos irmãos. E também para não colocarmos as nossas intenções logo aqui no domingo, devem passar por ali a um cestinho que está ali. Colocamos ali as nossas intenções e o padre irá recolher todas as nossas intenções antes de iniciar a missa para poder rezá-las aqui. Mas antes vão passar por aquele cestinho ali, onde estão as velas que nós usamos para rezar as intenções durante a semana e mesmo ao domingo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Esqueci-me que a capela de Nossa Senhora esta semana vai visitar a família de Albertina Langa. Ela está cá? Não está. Então quem é que vai acolher Nossa Senhora nesta semana? Quem é que está disponível para acolher a Nossa Senhora? A família Carvalho. Sim, a senhora Freitas para poder passar a imagem. Sim, vem.
E no fim do cântico, todos nós rezamos o terço da Divina Misericórdia.